Muito boa tarde, senhor presidente, os vereadores que aqui nos acompanham, quem nos acompanha na plenária, quem nos acompanha pela TVL e também pelo Facebook. Inicialmente dizer que é muito importante para a gente que essa casa permaneça sempre assim cheia. Eu quero filmar na próxima sessão e na outra a quantidade de cadeiras que sobrarão aqui e que, na verdade, todos deveriam estar aqui todos os dias, independente de falarmos sobre temas agudos ou não agudos, porque nós precisamos de vocês para que a nossa parte seja bem feita. Eu queria iniciar minha fala corrigindo um equívoco que fiz, e quero agradecer ao vereador Bruno, quando eu falei sobre opção sexual. Na verdade, o Bruno veio conversar comigo e ele disse que o caminho correto é orientação sexual. Então, cabe aqui essa correção, e queria mais uma vez agradecer ao vereador Bruno. Eu queria falar sobre ideologia e sobre diversidade. Talvez alguns aqui acabaram fazendo alguma pequena ou grande confusão entre ideologia e diversidade. Vamos dar um exemplo bem prático. Diversidade. Tem várias pessoas que assistem futebol e torcem por um Flamengo, Botafogo, Vasco e outros times. Ideologia é aquela pessoa que é fanática, como eu, como o vereador Gilson, que também é flamenguista, e dizem, ideologicamente, eu sou só Flamengo. Ser só Flamengo não é correto ser como ser só Botafogo ou vascaíno. Agora, jamais um vascaíno será um flamenguista, e jamais um flamenguista será um vascaíno. Analogicamente, às cervejas, vereador Silvio, jamais a pessoa que gosta de uma cerveja Weizenbier, que sou eu, vou impor, através do meu idealismo, através da ideologia, que todos devam tomar a cerveja Weizenbier. Então, em cima disso, eu queria falar quanto à moção, e aí deixar bem claro, diversidade são as diferenças que nós temos entre as pessoas. E a ideologia, se o senhor não quer, o senhor se retire. E aí, me respeite. A ideologia... Tá? A ideologia é quando você acaba impondo algo a alguém, e não é dessa forma que isso deve ser feito. Então, quando nós... Só um minuto, vereador, só um minuto. Já foi lido o regimento aqui. Se não tomar as devidas medidas que foi falado, por favor, se retire. Não precisamos chegar a esse ponto, por favor. Continua, vereador. Quanto à moção votada... Confesso que realmente eu não tinha conhecimento de toda a temática que tratava do assunto. E ela tratava sobre diversidade. Certo? Então, por ela se tratar de diversidade, quando confessei aqui meu voto, eu tratei de um voto que tratava sobre ideologia. E quero explicar uma situação. A Lei Complementar 994 de 2015, que é daqui de Blumenau, ela fala que o Plano Municipal de Educação de Blumenau não permite a manutenção ou inclusão das expressões ideologia de gênero e orientação de gênero. Em cima disso, por o princípio da legalidade, eu votei favoravelmente ao requerimento que tratava sobre ideologia e diversidade de gênero, certo? Exatamente. Em cima disso, né, eu quero aqui me retratar no que diz respeito à ideologia. A ideologia mantém o meu voto, mas o que diz respeito no que diz respeito à orientação de gênero, né, no que diz respeito à diversidade, eu quero dizer aqui que eu me retrato. A diversidade, sim, ela deve ocorrer. Porque, assim, a diversidade ela deve ocorrer para todas e quaisquer famílias. Todas e quaisquer pessoa. Mas o que nós precisamos, né, é ter respeito às famílias, amor e diversidade. Mas, para cima de tudo, não é a ideologia de gênero, e sim diversidade, com respeito à educação ao próximo, e em especial à educação às famílias, independente dos seus gêneros. Mas o que nós não devemos tratar é a diversidade como as ideologias. Ou seja, tratar de um tema exclusivamente que trata de um tema ligado à sexualidade e você tratar como uma ideologia, você está impondo o tema. A partir da hora que você trata nela, no que diz respeito a diversidade, você vai trazer duas ou mais pessoas para tratar do tema. Concedo à parte o vereador Bruno. Com autorização do orador, vereador Bruno Cunha, devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Marcos da Rosa.
Vereador Caminha, obrigado pela citação. A gente tem sempre conversado e, mais uma vez, defendido a prática do diálogo para a gente avançar, esclarecer, entender realmente a realidade, e você tem se colocado nesse sentido. Tem algumas coisas, observações só que eu queria ponderar. Essa questão da lei municipal aqui, antes de mais nada, nós temos a nossa Constituição da República que impossibilita qualquer tipo de discriminação. Esse assunto está sendo discutido, na verdade, em outra esfera, inclusive o município com uma questão de responsabilização no judiciário. Então, é um assunto muito grande. Quando tivemos a discussão nessa casa, se tirou até a expressão gênero alimentício, e aí, né, vamos lá, mudou bastante essa questão. Em relação ao caso da escola, tem algumas informações. A gente voltou, inclusive, sem essas informações, mas são jovens de 15 a 18 anos que escolheram, na verdade, esse tema. Na verdade, é uma prática da escola Elza Pacheco de fazer com que os alunos escolham um tema a ser discutido. E foi escolhido pelos alunos diversidade. Se o cronograma de palestras é justo, injusto, é um outro ponto. Agora, a discussão da diversidade foi escolhida pelos alunos da faculdade, da escola, e eu acho muito bom a gente colocar e deixar. Inclusive, essa escola ganhou prêmio de ser melhor escola estadual em 2014, justamente, talvez, por ter seres críticos. Obrigado, vereador. Incluo seu discurso a minha fala. E, concluindo a temática levantada por Vossa Excelência, e aí eu quero deixar bem claro, quando alguém não entende que a legislação está correta, quando alguém entende que a legislação está correta ou não está correta, existem meios legais para derrubar essa legislação. Ninguém passa na beira-rio a 80 km por hora porque sabe se passar acima de 50 será penalizado. E se existe alguém que está prejudicado no que diz respeito à ideologia de gênero, existe ação direta de inconstitucionalidade que ela deve ser impetrada e, deste modo, derrubar isso legalmente, e aí sim voltamos à discussão do tema. Então, nós temos que levar aqui em consideração que não cabe aqui nós tratarmos de um tema tão acalorado, às vezes, só por um lado. Repito, através da ideologia de gênero imposta, ninguém na minha casa vai dizer ao meu filho como ele deve fazer ou deixar de fazer. Tenho um filho de 7 anos de idade e se ele na minha casa chegar casado com uma esposa ou casado com um homem, ou se fosse vice-versa, jamais ele deixaria de ter o meu amor. Agora quero que vocês respeitem a todos nós e aos nossos posicionamentos. Por fim, presidente, mais um minuto para a conclusão. Mais um minuto. Eu só gostaria, talvez, que a Casa Legislativa, fizesse as inclusões, porque nós temos aqui moção de apelo, moção de aplauso e moção de protesto. E talvez o tema moção de repúdio seja um pouco ríspido, muito embora nós tenhamos aqui a prerrogativa de. Então fica aqui a sugestão para que a gente possa, é claro, seria uma sugestão para que seja uma moção de protesto. Repito, votei no que diz respeito à ideologia de gênero. Desculpa, a ideologia não de gênero. Votei aqui no que diz respeito somente à ideologia de gênero. E não à diversidade de gênero. No que diz respeito à diversidade de gênero, todos têm os seus direitos. Todos. E respeitem os direitos de todos. Era isso, presidente.